Bom, pessoal, vamos então nesse vídeo criar nosso ciclo de produção, tá? Então, para isso, vamos navegar no menu TOTS Moda, Produção, Engenharia Industrial. Nós temos aqui a manutenção, o PCP-FM007. Como a gente já viu no início do vídeo, o ciclo ele é um agrupador de ordem de produção, tá? Então, para cada empresa, eu posso ter um ou mais de um ciclo de produção. Por exemplo, eu posso separar produção da linha feminina num ciclo, produção da linha de produtos masculinos num outro ciclo, produção de ordem de industrialização, que a gente chama de OI, dentro de um ciclo específico, tá? Então, o cadastro é aqui, ó. Cada empresa define uma forma de como controlar o ciclo. Tem cliente que controla por ano, tem cliente que controla semestral, até por mês, eu vi até por semana, tá? Isso é uma definição que você tem que fazer com o seu cliente quando você estiver fazendo a implantação, tá bom? Para criar um ciclo é simples. Eu vou criar aqui um ciclo qualquer dentro dessa empresa 6, tá bom? Então eu vou chamar ele de 2024, né? Vou dar o nome dele Produção 2024. Data de início, tá? Vamos falar que ele vai se iniciar com 1 do 3 de 2024. Data do término, 31 do 12 de 2024, tá? Indica fechamento. Isso aqui é indicar que ele está fechado, tá? Então, se eu vim aqui marcar e salvar, eu não vou conseguir mais criar ordem de produção dentro desse ciclo de produção, tá bom? Então, normalmente a gente só indica esse fechamento quando termina esse ciclo mesmo, tá? E aqui embaixo você tem um sequencial da ordem de produção, tá? Quando a gente está criando esse ciclo, ele sempre parte do número 1, tá? Mas se você falar, não, as minhas OPs eu quero que comece com a sequência 4, 5, 6, tá? Então, o que ele vai fazer? Vai gravar essa sequência inicial. No momento que eu gerar a minha primeira ordem de produção dentro do sistema, ela receberá o número de 457, porque eu defini que a sequência inicial é 456, tá? Vou deixar como um padrão aqui e vamos salvar, tá bom? O ciclo, eu já vou aproveitar que eu estou aqui, vamos ver se o parâmetro está aqui. Tá, tá aqui, ó, número do ciclo atual, tá? Então, é importante a gente configurar esse parâmetro definindo qual que é o ciclo atual de produção. Então, eu vou colocar aqui na minha ó, empresa 6 é o 2024 e vou salvar. Isso fará com que no momento que eu acessar os componentes de produção, como por exemplo o PCP-FM 144, que é o de manutenção de OP, o CDF-FP 027, que é um componente de movimentação de ordem de produção, ou o PCP-FP 073, que é o de baixa matéria-prima, e o PCP-FP 063, que é o de finalização de ordem de produção, já carregue para a gente, como padrão, esse ciclo que nós definimos nesse parâmetro, tá? Então, ele é um parâmetro que é importante a gente configurar, tá bom? Já vamos deixar ele configurado aqui, tá? E está criado nosso ciclo. Se eu fosse criar um outro ciclo, 2024, 2, né? Vou chamar de OI, né? 1 do 3 de 2024, vai até dia 31 do 12 de 24. Salvei. Então, essa empresa agora, eu tenho dois ciclos de produção, o 2024 e o 2024-2. Clicando aqui, eu tenho acesso a eles, tá? Bom, pessoal, o ciclo de produção é somente esse componente que a gente cria, tá bom? Depois a gente vai usar eles dentro das nossas ordens de produção. Até o próximo vídeo, pessoal.